Muito bom dia! Ups. Fala, lindeza! Bora para o nosso 7º dia. Quem está me acompanhando aqui me ouviu falar domingo que, para mim, esse livro se encerraria aqui nesse 7º dia. E vocês vão entender por que eu falei isso para vocês, né? Eu estou seguindo no livro, né? Vou seguir com essas lives. É um treino, inclusive, né? Para minha comunicação, para falar as coisas que eu penso, que eu acredito, enfim, é um treino, né? E eu estou treinando, inclusive, uma postura interna de começar e terminar. E não estou dizendo aqui com o chicotinho do livro, porque eu já entendi que existem livros que podem ser deixados. A gente não é obrigada a começar um livro e terminar ele. Não é sobre isso. Existem 3 tipos de livros que a gente estuda. Eu aprendi isso num método, que é o ECA, né? O livro ECA. É o entretenimento, conhecimento e aprofundamento. Então, tem livros que a gente vai tomar algo daquele livro, às vezes um capítulo ou alguma coisa, e depois a gente vai deixar ele descansando. E aí tem livros que a gente vai ler até o fim, enfim, isso é um movimento. Oi, Cris, bem-vinda. Deixa eu disparar meus aviõezinhos aqui. Olha só. Assim é a vida, né? Trouxe minha aguinha aqui. A garganta começa a fechar quando a gente vai falar de coisas cabeludas. Beleza. Bora lá, então. E aí, então, eu falei aqui lá no domingo que no 7º dia esse livro, para mim, poderia ser encerrado. Para mim, ele poderia ser encerrado. De tudo que a gente já viu aqui, com a profundidade que a gente viu aqui. No 7º dia, eu entendi que ele poderia ser encerrado. Inclusive, lembrei, né, do ensinamento que lá em Gênesis conta que Deus fez, né, toda a criação em 7 dias. É o poder de uma semana. É o poder do número 7, né? Quando a gente olha para o ano, para as nossas metas do ano, ontem eu estava numa aula com a minha mentora de planejamento do ano de 2024. Eu, Luana, já faço planejamento em outubro, tá? Meu ano nunca começa em janeiro. Em janeiro já tem coisa rodando. Normalmente eu faço planejamento em outubro, com previsões de fechamento em dezembro, mas eu normalmente faço planejamento em outubro. Bom dia, Lena Lindeza. E aí, ontem a gente estava lá naquele planejamento e eu coloquei, né, minha meta de faturamento do ano, coloquei lá no grupo, inclusive, né, quem está lá no grupo Frutos em Potencial. Eu vou começar os movimentos do lado de cá nesse meu novo caminhar dentro do meu empreender e eu vou compartilhar tudo lá com vocês, que eu vou colocar em prática as estratégias, tudo que os resultados que eu forem alcançando, eu quero aplicar em tempo real o que a mentora propõe e trazer os resultados em tempo real também, para a gente poder ir caminhando juntas, né? E aí eu proponho que vocês, que estão aqui comigo nessa caminhada, vão fazendo esse mesmo movimento. Deixa eu experimentar isso, porque quando que um conhecimento torna a nossa sabedoria? Bem-vinda, Gi. Quando que eu não comecei ainda o conteúdo específico do livro, tá, Gi? Eu só tô fazendo uns alinhamentos aqui, não tá atrasada, não. Quando que um conhecimento torna-se nossa sabedoria? Quando a gente experimenta, faz os ajustes para então a gente poder transbordar aquilo na vida do outro. E esse capítulo de hoje, quando eu digo que para mim o livro já seria encerrado no 7º dia, né? Esse capítulo de hoje, ele traz algo que para mim é como um fechamento mesmo, sabe? Se a gente pegar tudo que a gente aplicou nesses 6 dias, porque foi bastante coisa, né? E eu não estou dizendo que eu vou encerrar a série do livro, não. Eu vou continuar lendo, inclusive. E vou continuar trazendo aqui para vocês. Mas se a gente pega tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente percebeu, tudo que a gente sentiu ao longo desses 6 dias,
com isso que a gente vai ver hoje, para mim é como se fosse um fechamento. Por isso que eu estou falando aqui, a Lena chegou, a Agi chegou, do poder de uma semana. O poder dos 7 dias, o poder do número 7. Tem uma numeróloga aqui que ela pode contar pra gente. Então, esses 7 dias, para mim, assim, não só conectando com o poder do Criador, que fez tudo em 7 dias, mas o poder da nossa ação de 7 dias, sabe? Então, é isso que a gente vai, é isso que eu trouxe aqui nesse olhar para esse livro, tá? Por isso que eu entendi que ele poderia acabar. Bom, bora lá então falar do 7º dia, que é a razão de tudo. A razão de tudo. Aí eu quero trazer algo aqui para vocês com relação a esse livro, lá no final, porque a cada capítulo, quem está ouvindo o audiobook, ele propõe um momento reflexivo. Ele propõe lá um versículo para ser meditado, ele propõe uma pergunta, ele propõe lá. No final desse capítulo 7, ele fez algo, ele induziu algo que eu me senti violada quando eu vivi isso a primeira vez. Que é quando uma pessoa pede para orar por você, e isso aconteceu comigo, eu tô contando um fato real, tá? E eu tava, muitas vezes, quando a gente pede para alguém orar para nós, ou quando alguém percebe a nossa tristeza, quando alguém percebe o nosso movimento de decadência, de depressão, de tristeza, de desespero, de sofrimento, muitas vezes alguém pede para posso rezar por você? Posso orar por você? E aí eu estava num momento como esse e eu dei um sim. Falei que a pessoa poderia orar por mim. Uma pessoa que mora no meu coração e assim, a gente tinha muita amizade quando isso aconteceu. Uma pessoa que eu amo. E ela orou e tal, e ela é evangélica, ela orou lá na língua dela e fez os movimentos dela, e eu só estava com o meu coração aberto, receptivo, e estava sentindo mesmo aquela conexão de coração que a gente falou lá atrás. Deus conversa com a gente por meio das pessoas, né? E eu estava disponível para receber aquele bálsamo naquela oração. E naquele momento, presta atenção, naquele momento, que é uma coisa que esse cara traz nesse livro, que eu acho que foi abusivo comigo, e eu senti, eu conectei, eu inclusive acessei essa memória, tô só desligando aqui os avisos do meu celular. Eu ressenti, inclusive, né, foi um momento, inclusive, de eu olhar para minha história e incluir isso com amorosidade no meu coração, que aquela mulher, quando ela terminou de orar por mim, ela fez essa pergunta que esse cara faz aqui. Você só tem 2 caminhos agora. Aceitar a Jesus como seu único salvador ou você está perdida. Olha só como tem o poder de uma palavra num momento de vulnerabilidade, quando a gente não tem cuidado. O que eu fiz naquele momento? Mano, eu tava sentindo um alívio na minha alma, porque alguém escutou a minha dor e orou por mim. Só que eu senti abusivo aquilo. Como assim eu só tenho 2 caminhos? E eu não tinha força emocional e espiritual. Lembra que eu falei que nossa dimensão do ser é espiritual, mental, emocional e física? Eu não tinha força espiritual, emocional para dizer não existe só essas 2 opções. E eu proclamei aquelas palavras igualzinho, mas assim, ó, igualzinho tá nesse raio desse livro. Ó, eu tô arrepiada, porque eu fiquei incomodada com isso de novo. Falei, não é possível que esse cara tá fazendo isso, porque hoje isso já não cabe mais como uma verdade para mim. Então, esse é um primeiro ponto que, assim, por que eu não estou trazendo as reflexões que ele traz no final do livro? Porque, amada, abençoada, se tudo que a gente está falando aqui, você colocar 1% de algo em prática, aquilo lá é balela. Então, eu não estou chegando até o final dos capítulos, dentro das reflexões, porque eu já estou trazendo muitos outros pontos de vista, quebras de paradigmas, quebra de formas que foram emoldurando nossos condicionamentos,
trazendo muitos pontos de reflexão. Então, eu estou desprezando aqueles pontos de reflexão de propósito, tá? De propósito. Então, esse é um ponto. Bem-vinda, Nani Lindeza. A Gi já colhendo mudinhas. Então, a gente vai entrar agora nesse capítulo 7, que é a razão de tudo. O que se resume esse capítulo 7? Ele diz que a razão de tudo é glorificar a Deus. E ele propõe nesse capítulo que 5 formas de glorificar a Deus. Então, eu vou começar falando do ponto da razão. Falei aqui da esfera do ser humano, emocional, mental, espiritual, mental, emocional e físico. A razão, ela está na esfera mental. Tudo bem? A razão está na esfera mental. E nós só temos condição de julgar algo, não é nem de julgar. A gente tem condição de tomar o conhecimento quando a gente entende algo. Então, a razão, ela está muito ligada com o nosso poder cognitivo. Agora, pega essa muda aqui. Quando eu estou falando do título, minha gente. Eu estou falando de que eu me relaciono com o cara a cada coisa que ele traz. Quanto que ele é contraditório, inclusive, em muitos aspectos. A razão de tudo. Ele pressupõe que a razão de tudo é glorificar a Deus e ele supõe 5 formas de fazer isso. Só que a razão, ela vem de encontro com o nosso poder cognitivo. E o que eu trouxe ontem para vocês? Que um Deus conceitual é esse Deus que cabe num recipiente espiritual. Inclusive, ontem ele classificou a nação em duas, a caixinha dos cristãos e a caixinha de todo o resto. E eu mostrei para vocês com o livro de São Francisco que eu não concordo com aquilo. É muita presunção achar que o cristão é o único caminho que tem lá o crachá, garantia do céu. Não existe isso. Então, a razão está dentro do espaço cognitivo. Agora, quando que a gente perde poder de criar novas coisas? Que eu falei pra gente aqui, eu estava contando desse contexto que eu estou trazendo na linha do que eu acredito, né? Inclusive, hoje de manhã, na hora que eu estava no meu banho lá, eu falei, nossa, o livro chama Uma Vida com Propósito, né? Eu pensei, A Vida e Seus Propósitos. Eu daria esse título para o livro se eu fosse reescrever ele. Inclusive, isso pintou lá no meu coração. Por que eu não faço um livro contestando, né? Baseado nesse livro, mas A Vida e Seus Propósitos. Porque eu acho que seria mais atual para os nossos tempos de hoje, né? Então, quando a gente perde o nosso poder cognitivo de criar novas coisas, a gente perde esse poder quando a gente está fechado naquele condicionamento, naquilo que eu acredito que é verdade. Se eu julgo que o outro não serve para ir para o céu porque ele tem outra fé, eu já estou fechada. Tudo que eu julgo como certo, errado, bom, ruim, bonito ou feio, todo julgamento é uma paralisia, é um freio do seu cognitivo. Então, a razão de tudo já começa aqui com um movimento de se esse Deus cabe no meu entendimento, então ele torna minha razão. E a gente falou de um Deus que não está fora. Que não está fora. Eu sei que é muito louco isso que eu estou falando para vocês, eu nem sei se vocês estão alcançando o que eu estou dizendo aqui. Comenta aqui para eu saber. Porque é muito maluco isso que o cara traz aqui. A razão de tudo. A razão está no poder cognitivo e a gente só consegue entender aquilo que se acopla num conhecimento prévio. Então, o que eu sei sobre Deus, se eu não entendo, aquilo não se torna racional para mim. Tanto que, presta atenção nisso, foi isso que virou uma chave para mim ler nesse livro. Tanto que a minha inconformidade, eu tô de pé aqui de novo hoje, porque esse capítulo também me deu muita energia, mas é esse movimento, por que tem
81% da nação brasileira cristã e um bando de gente que está frustrado. É um movimento que a pessoa está na inconformidade. Não é possível, cadê Deus que não me vê? Ela está no vitimismo, a pessoa que não assumiu o protagonismo da sua história, que não é próspera. Esse livro existe há 20 anos. A pessoa que me indicou esse livro já estuda ele há 5 anos. Por que essa mulher ainda não está transbordando na vida das pessoas? Porque está preso nesta razão de tudo do cognitivo. Esse Deus que foi plantado na minha cabeça. Louvar, glorificar, adorar a Deus, segundo algumas pessoas, é ficar dentro de um templo com uma Bíblia na mão, louvando lá, cantando. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, quando a gente para de colocar o Deus conceitual numa caixinha espiritual e adora aquele Deus, a gente consegue ver que a razão de tudo faz sentido quando a gente olha para o outro aspecto desse que eu estou trazendo aqui. Então, qual é o meu alinhamento aqui com você e por que eu quis fazer essa introdução? Porque eu vou trazer as 5 formas de glorificar a Deus, segundo o que ele propõe, mas diante do conhecimento que eu trouxe. Não do que ele propõe, não do que ele faz. Sabe? Olha lá. Agora você vai ver uma coisa que eu vou contar para você aqui nesse livro, e o primeiro deles que ele fala sobre glorificar a Deus é adorando a Deus, né? E eu vou trazer algo aqui para nós, dos 5 pontos dentro de tudo que eu já trouxe para nós aqui, tá? Então não é sobre esse aspecto e o ponto de vista deste homem que escreveu esse livro, tudo bem? Então a razão de tudo vai continuar, entre aspas, né? Vamos considerar aqui que eu fiz uma releitura desse capítulo. A razão de tudo vai continuar sendo glorificar a Deus com 5 formas, mas das formas que eu vou trazer aqui para nós. E aí vocês vão me contando se sementes vão brotando aí, germinando, se está fazendo sentido para vocês ou não, porque lá no final do livro ele inclusive resume algo que fez sentido para mim, mas de uma outra forma. Ele diz assim, que a razão da existência humana, estou traduzindo, tá? Não está escrito exatamente assim. A razão da existência humana é falar de Deus e encontrar Deus nas pessoas, nas interações. E a gente viu que o outro não existe sem você. E Deus conversa com a gente por meio das pessoas. Onde 2 ou mais estiver, lá estarei. Mas Deus é espírito. Ó o Léo chegando, lindezo. Então, vamos lá. Então, vamos aos pontos, tá? Vou passar aqui essas partes do começo. Então, a primeira forma... Bom dia, lindezo. Ai, Léo, lindo. Então, Uma Vida com Propósito, o livro que a gente está estudando aqui. 7º dia. A razão de tudo, ele diz que é glorificar a Deus. E como ele propõe isso? Com 5 formas. Então, quando ele diz aqui, ó, glorificar a Deus, damos glória a Deus quando o adoramos. Quando o adoramos. Aí, o que eu coloquei aqui? E ele diz assim, ó, adorar é o nosso primeiro dever. E adoramos ao apreciá-lo. Isso é do livro. E ele diz que Deus deseja que nossas adorações seja motivada por amor, ação de graça, prazer, satisfação e não obrigação. Presta atenção. E aí eu trouxe aqui e deixa eu contar para vocês algo que eu estou fazendo aqui. Eu não fiz o resumo do que eu ia trazer hoje. Hoje eu estou fazendo uma nova experimentação. Eu estou com o livro aberto aqui, pegando as minhas anotações e grifados lá, e estou trazendo para vocês sem fazer essa preparação prévia, porque eu estou treinando também o meu improviso, minha capacidade de improvisar, tá? Então depois vocês avaliem esse encontro aqui em comparado aos demais, para a gente poder, para eu poder saber como é que tem sido isso para vocês, tá bom? Contando aqui que a minha vulnerabilidade seja a sua força sempre.
Então, o que é adorar a Deus a partir dessa perspectiva que eu trouxe até aqui, até os dias de hoje? Se Deus está dentro, e eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas com fé, com todo o meu corpo, com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo, né? Se devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se a motivação da adoração deve ser o amor, o prazer, a satisfação, isso tem que começar primeiro por você, olhando para o seu propósito primário. Vai pegando essas mudinhas aqui. Então, adorar a Deus é, antes de mais nada, adorar a si, a sua história, as suas cicatrizes. Porque é na sua vida que já acontece a manifestação do Espírito. Você está acordada aqui hoje, agora. Faz sentido isso aqui para vocês? E aí, o seu servir, que ele diz aqui, né? O servir não pela obrigação, o seu servir só vai fazer a manifestação desse Deus que já está dentro da expansão da bondade, do amor. Lembra que eu falei ontem que o amor é um hábito do coração e uma inclinação do espírito. Aquela pessoa que está no centro da sua própria vida, se fortalecendo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, é a pessoa que serve, que não lhe falta nada. Isso aqui não tem nada a ver com egoísmo, tá? E naturalmente a gente transborda na vida do outro aquilo que nos sobra. O que é o empreender? É ofertar aquilo que nos sobra. Faz sentido? Então, adorar a Deus, uma das formas de glorificar a Deus é adorando. Você glorifica a Deus. Eu fui ler a Lena e me perdi. Você glorifica a Deus a partir do movimento. Peraí que eu voltei aqui E adora a Deus a partir do momento que você se relaciona com amorosidade com esta pessoa que é a mais importante da sua vida, que é você. A Lena diz, Criador é maior que o ser humano e que foi criado por ele. Se você não se aceita e não aceita o outro como obra de Deus, então você não acredita em Deus. Exatamente! Bingo! Exatamente, total sentido. Agora a gente já consegue ver essa adoração de uma forma diferente. Ela já colocou aqui como você pode adorar o que não vê e repudia o que vê que é você. Exato. Exatamente. Exatamente. E aqui, se a gente pega essa fala da Lena, tem a ver também com a gente olhar para o outro com misericórdia, né? Com humildade, com amor. Como que eu repudio? Como eu posso adorar o outro se eu repudio as sombras dele? Se eu repudio aquilo que eu não vejo nele? Muitas vezes, o que faz a gente gostar de alguém, ou que faz a gente desgostar desse mesmo alguém, não é o que ele faz. É porque a nossa expectativa, aquilo que nós criamos como ideal, como expectativa da ação do outro, é que foi frustrada. Então, eu deixo de gostar porque ele não atendeu a minha expectativa. Pega essa. Esse assunto mexe comigo. Quando a gente sente é porque tá reverberando mesmo. Muito rico isso. Fica firme aqui, Lena. Segunda forma de glorificar a Deus, ele traz aqui. A segunda forma que ele traz é amar outros fiéis. Presta atenção. E ele traz uma citação bíblica lá de João. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho do que já passamos da morte para a vida. Nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida.
Que morte que ele está falando? Que morte que ele está falando? Ele está falando da morte das condições, da morte do julgamento, dos pontos de vista, do paradigma. Lembra que eu falei ali atrás, alguns dias atrás, que Jesus, numa conversa com Nicodemos, falou: precisa morrer. Como faz para alcançar o reino do céu? Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, mas eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? Não! Você tem que matar, na real não é nem matar, né? É aceitar tudo que foi como foi, incluir com amorosidade no seu coração, mas você precisa quebrar, romper, morrer. Precisa morrer. E essa Luana que existe hoje, para a Luana do futuro nascer. Precisa morrer os padrões de condicionamento que eu tenho diante da comida, que é o meu desafio para esse ano, para eu poder me tornar a Luana de 10 quilos a menos. Entende? Então aqui, quando ele diz que o modo de glorificar a Deus é amar o próximo, e que ele traz essa possibilidade de morte para a vida, a gente vai olhando para essa experiência de eu não julgar mais o outro, não julgar o que é certo e o que é errado, eu vou mudando, eu vou fazendo microciclos de vida, morte e vida nos meus condicionamentos. E eu vou servindo, vou amando o outro nas misérias dele, nas limitações dele. Amar o próximo como a mim mesmo. Isso está muito ligado com a primeira forma de glorificar a Deus, que é adorando. Se eu estou inteira, íntegra, me sentindo inteira, íntegra nas minhas debilidades, eu consigo olhar para a debilidade do outro com amorosidade. E eu consigo enxergar, inclusive, para além dos rótulos que eu coloco nele. Porque eu estou vendo ali uma expressão, uma manifestação da glória de Deus, porque ele é. Aquela pessoa é, Giovana é, Nani é, Gabriel é, Lena é. Cada um que está aqui é, simplesmente é. Entende? As mudinhas chegando. Deixa eu ler aqui a mensagem da Gi. Uau, preciso dizer, você está sendo instrumento para o meu novo servir. Meu maior projeto está se formando através de você, suas falas, suas percepções. Tô num calorão aqui. Ó, eu aqui, ó. Também, eu coloquei até filtro aqui hoje, porque eu tô sem... Eu tenho bastante olheiras, né? E eu tô sem maquiagem, porque eu tô transpirando demais com essas lives também, tá? Tá virando um calor danado aqui no meu corpo. Não porque faz barulho, amor. Então, beleza. Chegamos aqui no segundo ponto que ele considera como glorificar a Deus. Então, a gente viu aqui sobre esse movimento, tá? Aí vem o terceiro ponto. E vai pegando aqui as mudinhas. Fico muito feliz de estar contribuindo com o seu servir, viu, Gi? Muito, muito feliz, muito honrada com isso. Terceiro ponto que ele supõe como glorificar a Deus. Olha isso. Ele diz assim, ó. Quando nos tornamos como Cristo. Presta atenção que esse foi um dos pontos que eu não concordei, depois eu fui reler. Porque o que ele supõe aqui? Primeiro ele fala algo que para mim tá tudo bem. Depois que nascemos na família de Deus, ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Isso aqui tá perfeito para mim. Tá perfeito para mim. Só que ele dá uma cagada quando ele coloca aqui, ó. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Eu e minha birrentice. Ele fala uma coisa ali que tá perfeito. Por quê? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Mas, ô bênção, conta pra mim uma coisa. Jesus nem era cristão. Jesus era judeu. Como que hoje, na figura de um cristão, a pessoa se sente no direito de julgar e condenar
a fé, a espiritualidade do outro. Isso não é agir como Cristo. Ele diz aqui, ó, de forma como Jesus, na forma de pensar, sentir e agir. Jesus foi o cara mais inclusivo da face dessa terra. Por isso que eu sou apaixonada por ele. Não só porque eu sou cristã, mas eu sou apaixonada pelos ensinamentos do cara. Ele foi o cara que restituiu a dignidade para a mulher, para a adúltera, para a prostituta, para a samaritana no poço. Ele restituiu a dignidade. Ele olhou para os coxos, para os aleijados, para todos que estavam à margem da vida. Jesus foi um cara muito foda. Jesus resgatava dignidades, resgatava vidas. Ele via preciosidade onde ninguém mais via. Então, quando esse cara traz que o terceiro ponto para a gente viver uma vida glorificando a Deus é ser como Cristo, depois ele coloca uma divisão ali embaixo, para mim não faz sentido. Se a gente age como Cristo, a gente começa então a olhar para a nossa identidade de filha única e amada de Deus. A gente começa a olhar para a nossa filiação. Começa a olhar para o nosso poder criativo, que é a única coisa, quando Deus diz, faça o homem a nossa imagem e semelhança, a única coisa, uma das pouquíssimas coisas que nos une com esse Espírito Sagrado que habita em nós é o poder criativo. Eu falei lá na primeira live da diferença de vida e situação de vida. Nós criamos a nossa situação de vida. E tudo aquilo que você tem capacidade de sonhar, você pode realizar, já está no seu alcance. Se Deus manifestou primeiro no seu pensar, primeiro no seu poder criativo, é porque ele te dá condição plena de executar isso e acessar isso. Usando como? Os seus recursos, que foi o quarto ponto lá do... eu esqueci de disponibilizar o vídeo. Eu já gravei o vídeo e esqueci. Que ele fala dos recursos. Administrando os recursos. Lembra que Deus pressupõe que a vida que o ponto de vista de Deus ou é um teste, ou é um cargo de confiança, né? Ou era o outro que eu não lembro, que eu não concordei, o de ontem. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Não me lembro agora. Mas o ponto do cargo de confiança é você olhar para essa perspectiva que você já tem tudo que você precisa. E administrar os seus recursos, alinhando o seu propósito primário e secundário, é o que vai fazer você manifestar na sua vida a glória de Deus a partir da materialização daquilo que você sonha, que você almeja, que você deseja. Já está tudo disponível. Então, esse terceiro ponto, tornarmos como Cristo, é justamente a gente olhar para o nosso processo de inclusão de tudo que foi com muita amorosidade. Por que uma pessoa anda em círculo muitas vezes não consegue alcançar aquilo que ela mais ama e deseja? Lembra? Vou de novo aqui, ó, com o nosso gráfico, né? Propósito primário e secundário. Quando a pessoa fica aqui, ó, no propósito primário, reclamando da mãe, do marido e dos filhos e do não sei o quê, de todas as relações, ela tá desperdiçando tempo, energia, relacionamento. Eu trouxe o relacionamento como um recurso. Ela tá desperdiçando, então ela fica andando em círculo, porque se eu não incluo com amorosidade tudo que eu tô aprendendo nessa relação, eu não integro. Eu não integro o propósito primário e secundário para alcançar o meu propósito supremo e viver a abundância que eu tenho direito como filha do Criador aqui nessa terra. Entende? Então, isso vem de encontro para esse terceiro ponto. A Lena comentou aqui a passagem da pecadora, da adúltera, né? Da adúltera. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Exatamente. Então, isso, quando a gente vê... a Clarinha chegando aí. Oi, Clarinha, lindeza. Saudade de você. Então, quando a gente olha de uma vida com propósito e tudo tem uma razão, e a gente está vendo que a razão que o livro propõe é glorificar a Deus,
E ele propõe 5 formas, e eu estou trazendo aqui as 5 formas do meu ponto de vista de como glorificar a Deus, certo? Então aqui, isso é o que faz mais sentido para mim, tá? E tô vendo que tá fazendo sentido aí para vocês. Vamos colocando as mudinhas. Então, o primeiro ponto foi adorar a Deus, que aí a gente tá falando de um Deus que mora dentro, não esse Deus conceitual que cabe no recipiente espiritual, tá? O segundo ponto é amar o próximo como a nós mesmos, que ele fala que adorar a Deus na presença, na pessoa do outro. Então, a gente enxergar para além dos rótulos que a gente coloca nessa pessoa. E o terceiro ponto, que é agir como Jesus agiu, pensando, sentindo e agindo como Jesus fez. Não adotando a conduta e a doutrina espiritual que os homens criaram sobre a pessoa de Cristo, tá? Até porque Cristo nem era cristão, era judeu. Então, resumindo aqui esses 3 pontos. Então, o quarto ponto que ele traz é que a gente deve glorificar a Deus com os nossos, servindo aos demais com os nossos dons. E aqui vem de encontro com o quê? Com isso que eu trouxe para vocês dentro do propósito secundário. Como que eu sei quais são meus dons? Quando eu aprendo nas relações, eu incluo tudo com amorosidade e aqui são os meus aprendizados. E dentro das habilidades, existem dois tipos de habilidade. As habilidades aprendidas e as habilidades naturais. Inclusive, lá no nosso encontro do dia 20, quem topar vir para a imersão comigo, eu vou falar exatamente das habilidades aprendidas naturais e como que a gente gera o oxigênio, tanto que minha propensão é chamar esse encontro de H2O, habilidade aprendida natural e o oxigênio da vida. O oxigênio que abastece a vida e abastece um negócio. Não tem como não falar de dinheiro. Então, como que a gente integra essas duas habilidades para gerar a renda, o dinheiro, que vai abastecer, servir a vida? Esta vida da pessoa mais importante da sua vida e do seu negócio. Empreender com propósito não é se esquecer, porque tem muitas pessoas que focam só no trabalho e esquecem da família, ou esquece da saúde, ou não tem como fazer isso. Porque esse livro está propondo exatamente isso. Esse livro está propondo, segundo a minha interpretação, é integrar o propósito primário e secundário para alcançar um propósito supremo, tá? Então, glorificar a Deus é servir aos demais com os nossos dons. E aqui vem de encontro com o propósito secundário. E aí ele traz uma menção bíblica que diz assim: Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivas. Sua vocação não é um acidente. E aqui nós já vimos e já sabemos que você é a única pessoa. Não existe outra como você. Não existe outra pessoa como você. Eu falei lá num dos primeiros encontros que você não é um acidente, que são mais de 80 milhões de espermatozoides numa única ejaculação e você foi selecionada por aquele óvulo. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Então essa é a quarta forma que eu proponho que a gente glorifique a Deus e manifeste essa centelha de amor que habita em nós na vida dos outros. E o quinto ponto que ele traz, e o último ponto, é que ele fala: damos glória a Deus, falando dele às outras pessoas. E aí ele traz assim: Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. Aqui no contexto do livro, vocês já sabem que ele toma como verdade aquela aceitação de Jesus como seu único salvador. E isso, para mim, não está em cogitação. Eu estou trazendo essa parte do livro porque, para mim, não já contei para vocês dessa pretensão. Então, isso para mim não casa com o que eu acredito, tá? Inclusive, eu trouxe um ensinamento aqui de Santo Agostinho. Eu tinha marcado, quando eu li isso, de servir a Deus, falando dele a outras pessoas, Santo Agostinho, ele tem uma fala que, assim, tem 2 ensinamentos que eu trouxe para vocês. E o primeiro deles, que eu amo, que eu coloco muito em prática na minha vida, que é assim: ide e pregai o evangelho. Se
necessário, proclame-o. Porque a sua postura, a pessoa que você é, quando você se torna, quando você assume a sua real necessidade, a sua real identidade, quando você manifesta aquilo que você é, você transborda aquilo que teu coração tá cheio nas suas ações. Olha só, tem um exemplo disso, né? Eu trabalhava numa escola. A minha formação inicial é bióloga, eu já contei isso para vocês, e eu trabalhava numa equipe nutricional. E nessa equipe, onde eu liderei um grupo de pessoas, tinha muita briga, muita confusão. E eu cheguei com muitos ensinamentos técnicos que gerou uma separação na equipe. Pode ver. E aí, tinha pessoas de fora que viu que o meu trabalho impactou na equipe e que fez uma mudança, tá? Fez uma mudança ali dentro da equipe. E aí, um belo dia, estava eu tomando um café e vem uma mulher da faxina. Uma mulher da faxina que nem entrava na cozinha. A cozinha era um acesso restrito, né? E ela falou assim para mim, viu? Você é evangélica? Aí, não, você é cristã? Ela perguntou, não, evangélica. Eu falei assim, eu sou cristã. Eu sou cristã. Por quê? Porque você tem postura de evangélico. Eu falei, não, mas eu não sou evangélica. Eu acredito e sigo os passos que o Cristo ensinou. Mas eu não sou evangélica. E ela nunca tinha me ouvido falar em uma única palavra do evangelho. Então, esse ensinamento de Santo Agostinho vem de encontro com isso. E de pregar o evangelho com a sua conduta, com a sua postura, com o seu coração. Com quem você é. Você faz a diferença aonde você chega por quem você é. Você para de esperar do outro um reconhecimento, porque você se reconhece como única. Entende? E se necessário, proclame-o. Se necessário, fale. Nem sempre é necessário falar. E aí tem um outro ensinamento de Santo Agostinho que eu amo, que é assim, ó. Se você crê, aliás, se você... Esse eu tive que copiar. Aqui. Se você crê somente naqueles elementos que te agradam no evangelho, e aqui eu estou dizendo evangelho porque a gente está olhando um livro religioso no contexto evangélico, né, esse livro, mas se você crê somente naquilo que te agrada dentro da espiritualidade que você tem aí dentro de você, e não crê no todo, você não crê no evangelho, você crê em si. Por isso que as pessoas vivem tão limitadas. Vou repetir. Se você crê somente naquilo que te agrada no evangelho, você não crê no evangelho, você crê em si. Por isso as pessoas estão tão limitadas. Olha só, a gente volta lá no começo do capítulo. A razão de tudo. Por que tem tanta briga, tantos ciúmes? Tem uma pessoa uma tia da Mag, inclusive, né? Ela contou para mim que numa das lives eu falei que Jesus era sexy. E aí a Mag levou esse conceito do guarda-chuva das funções. A Mag tem reuniões lá. Quem não conhece a Mag foi minha parceira o ano passado na comunidade Ser Próspera. Ela é mentora, né, de mulheres, enfim. E aí a família da Mag se reúne para louvar, para cantar, e eles são evangélicos, tem pastores e tal. E a Mag levou esse conceito do guarda-chuva das funções, e que você é a pessoa mais importante da sua vida. Aí uma tia dela vira e pergunta assim para ela, isso você aprendeu com aquela sua amiga que fala que Jesus é sexy, né? Eu morri de rir, eu nem tava lá. A mulher assistiu uma live, pegou um contexto de uma live, um trecho, e aí já tava falando pra Mag, e se você aprendeu com aquela mulher? Então vai pegando. Por quê? Eu tô colocando para fora aquilo que eu vivo, que eu experimento. Isso torna a nossa sabedoria. Então, a gente glorificar a Deus falando dele para outras pessoas é você sabendo quem você é em essência.
Essa sabedoria que habita dentro de você, no seu coração, nesse eterno agora. Quando você vive a luz da eternidade, que é o eterno agora, nesse momento presente, e você transborda aquilo que seu coração está cheio, se o amor é um hábito do coração, uma inclinação do espírito, naturalmente você vai estar glorificando a Deus manifestado na sua vida. E fazer isso integrado com o seu propósito secundário dentro do que você faz para monetizar os seus dons, seus talentos, não tem como não viver uma vida com propósito. Faz sentido isso aqui para vocês? Conta para mim. Conta para mim, inclusive, se faz sentido eu fazer um workshop disso para vocês. A Lena falou, bingo, seja a mudança. Exatamente. Seja a mudança. Total sentido. Então, esse capítulo se resume a isso, com essa leitura da Luana Levi. Com essa leitura da Luana Levi. E aí ele deixa uma pergunta muito provocativa no final do livro, que ele fala, qual será o objetivo da sua vida? E eu parei por aqui, porque todo o resto que eu fui lendo depois, que ele fala que o momento de definir essa questão é para quem você irá viver, para você mesmo ou para Deus. Aí ele começa a fazer várias dualidades. Dualidade é da cabeça cabeçuda, do condicionamento do ser humano. Não existe dualidade no universo. Não tem isso é bom, isso é ruim. Tudo é bom. Tudo é bom. Entende? Ontem eu ainda falei da morte. Não tem. A morte não é uma coisa ruim. A morte faz parte da vida. Então, eu parei aqui nesse capítulo. Qual será o objetivo da sua vida? Essa pergunta, para mim, ficou... Essa foi a pergunta que, quando eu terminei o capítulo, eu levei para minha reflexão. Diante de tudo que eu trouxe para vocês. Essa pergunta foi o que eu finalizei meu capítulo 7. Qual é o sentido da minha vida? Quais são as pessoas que eu posso tocar com as minhas habilidades, dons e talentos? Como eu estou integrando o meu propósito primário, secundário, para servir ao propósito supremo? A supremacia é a própria vida. Sem vida, todo o resto se perde, se acaba, vira pó. Então, essa foi a pergunta que eu levei e que eu vou deixar aqui para vocês. Eu não sei se vocês estão comigo quando eu falei, se vocês concordam comigo, e eu não estou dizendo que eu vou parar a série, tá? Eu vou continuar. Mas tudo que a gente viu até aqui, no primeiro, segundo, terceiro, a cada dia, chegando nesse 7º dia, vocês conseguem ver como uma consolidação? Tipo, parece que as peças se encaixam? Comenta aqui para mim, se vocês conseguem ter essa percepção, para vocês que estão acompanhando dia a dia. Comenta aqui para eu saber. Deixa eu fazer um alinhamento aqui, eu já dei o recado ontem. As lives vão ficar salvas por 24 horas aqui nesse perfil. Depois elas vão lá pro YouTube. Depois elas saem do ar. Exatamente o encaixe, né? Eu senti isso, assim, como se várias peças encaixassem. Então, as lives vão ficar salvas por 24 horas nesse perfil. Depois elas vão lá pro YouTube, tá? Todas elas estão lá numa playlist. Inclusive, na descrição de cada vídeo, eu tô colocando lá links importantes. E eu vou abrir as vagas desse workshop. Que ele nasceu, minha gente, eu vou contar para vocês uma coisa bem de verdade aqui, tá? De verdade, com o meu coração aberto. Quando eu comecei a fazer esse movimento do livro, foi só um movimento de expor aquilo que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, das minhas inconformidades, das minhas... Nossa, mas não é possível que esse livro 20 anos, não é possível... Eu comecei a pensar em quantas coisas
que parecem impossíveis, né? E eu comecei a olhar para o meu empreender. Estou numa mentoria, já contei para vocês, e quanto que a NAI, ela provoca a gente a pensar coisas que ainda não estavam no nosso radar. E eu já sou muito provocativa comigo mesma. Então eu falei, eu vou levar esse meu estado natural de ser, que é ser provocativo, para as redes sociais. Ajudar as pessoas a pensarem de um outro ponto de vista. Foi isso que eu comecei a trazer para cá. E aí, quando eu comecei essa série de lives, eu só queria manifestar as provocações para ajudar as pessoas a pensarem de uma forma diferente. E aí, no meio do caminho, quando eu tô lendo esse livro e vou vendo e vou lembrando que quem me indicou, quanto tempo essa pessoa estuda, eu falava, não é possível que essa pessoa ainda não tá prosperando financeiramente, inclusive, sabe? Falei, é o momento de eu... Aí foi quando nasceu o workshop no meu coração. Por que eu não faço um workshop sobre isso? Sobre integrar propósito primário e secundário, unindo quem eu sou, como eu sou, toda a minha história e o que eu sei fazer para poder monetizar e viver um empreender com propósito. Por isso nasceu o workshop no meu coração. Então, eu vou abrir as vagas desse workshop, é a primeira vez que eu vou aplicar eles. Quem está aqui comigo vai ter um preço, lógico, super especial, mas e vai ser a primeira vez que eu vou entregar. Então, eu estou sendo muito aberta, transparente aqui com você. Se você tomar a decisão de vir comigo, de viver essa experimentação junto comigo, saiba que vai ser a primeira vez que eu vou entregar isso e vou precisar muito da avaliação, de um feedback brutalmente sincero de vocês, tá? No pós-workshop. Porque é assim, estou experimentando a vida do lado de cá também. Tá bom? Por isso nasceu o workshop. Eu não comecei a série pensando que eu já ia vender o workshop. O workshop nasceu dessa série, dessa inconformidade, dessa... Tanto que eu tô aqui de pé contando tudo isso para vocês com muita energia no meu corpo. Então, eu acho que faz muito sentido trazer e ouvir o que a minha essência provocadora está suscitando no meu coração. Lembra que eu falei que Deus conversa com a gente de duas formas? Pelo nosso próprio coração, no silêncio do nosso coração, na aquietação do nosso pensamento e através das outras pessoas. Então, se você está comigo nesses movimentos de inconformidade, vem para o workshop, tá? Vai lá no link da minha bio, tem um grupo chamado Grupo em Potencial, e aí você entra para o grupo e lá eu vou divulgar data, valores e tudo mais, tá bom? Ó, um beijo bem grande no seu coração e dispara essa live para alguém que você quer convidar para esse workshop, ou que essa live faça sentido, para essa pessoa empreender com propósito e viver o que Deus tem para a vida dela, toda a abundância e prosperidade que ela tem direito como filha única e amada do Criador. Tá bom? Porque é isso que eu quero fazer do lado de cá. Eu quero não, eu vou fazer. Porque se cabe na minha cabeça todos os meus sonhos, é porque eu tenho condição plena de realizar. E aí eu quero você comigo nessa, tá? Beijo grande, lindeza, no seu coração e até qualquer hora.